todos, graça e paz seja convosco. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Concorda? Pai, no nome de hoje, queremos te render graças mais uma vez. Obrigado a Deus pela dádiva da vida. Obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Estamos testemunhando a Deus o sol. E a manifestação dele representa que a tua palavra se cumpriu mais uma vez. A tua misericórdia se renovou sobre nós na manhã de hoje. E por isso estamos gratos e alegres. Toma nas tuas mãos nossas vidas, nossas famílias e as instituições que representamos, para que o teu nome seja glorificado cada vez mais através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Pode tomar assento. Muito bem, eu sou o pastor e capelão Eugênio Lopes, pastor da Igreja de Deus do Brasil, pastoreio uma das igrejas filiais na cidade de Braslândia, Distrito Federal, resido na cidade do Interior, no Águas de Goiás, sou diretor regional e nacional de capelania da CDC, a Comissão Brasileira de Capelania, e desde já agradeço a presença dos meus capelães aqui. E quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a presença dos demais líderes de capelania que estão aqui presentes. Fico muito feliz e honrado pelo convite feito pela Sociedade Bíblica no Brasil para estar participando como palestrante dessa segunda edição do Encontro das Capelanias, aonde tive o privilégio de participar da primeira, cujo o palestrante que estava na ocasião, como eu estou hoje, está aqui diante de mim, capelão Marcelo. Deus te abençoe, meu amigo. E eu acredito que uma das grandes riquezas que a sociedade bíblica nos proporciona é isso: conhecermos novos amigos, conhecermos novos irmãos em Cristo, conhecermos pessoas que estão como nós, se dedicando ao trabalho, e para muitos ainda é desconhecido. Por mais que se fale hoje de capelania, de assistência religiosa e espiritual, para muitas instituições, como foi dito pelo representante do governo aqui, muitas instituições públicas e privadas, muitas instituições até mesmo religiosas, igrejas, desconhecem o serviço e a operação da capelania. E estar aqui com vocês é uma riqueza ímpar. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores presentes que aqui estão, pela vida dos pastores locais e pastores locais que aqui estão, porque o trabalho de capelania na sua igreja só vai funcionar, só vai prosperar se você abraçar essa causa, se o seu pastor, se a sua pastora abraçar essa missão. Veja bem, hoje eu ouvi aqui inúmeras apresentações onde alguns se apresentaram como evangelistas. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelos evangelistas, não é menosprezando nem supervalorizando outras posições eclesiásticas, mas como evangelista foi o período da minha vida que eu mais atuei. Eu assumi cargos no meu ministério que eram só designados para pastores, mas como evangelista eu assumi porque os meus líderes viram a vocação em mim. Então, evangelistas, desbravem mesmo. Diáconos, eu tenho aqui um diácono com potencial evangelístico, desbravem mesmo. Pastores e pastoras, sejam esses desbravadores em nome de Jesus. Quero agradecer e dizer: o pastor Zé Carlos faz parte da minha história na capelania. O pastor Zé Carlos hoje é o presidente da OSEB, mas na ocasião ele era o vice-presidente. A gente ainda não se conhecia, Zé Carlos. Na ocasião eu fiz um curso pela OSEB, ministrado ainda na gestão do pastor Douglas, e a minha trajetória e a minha primeira formação em capelania começou pela OSEB. E hoje eu desenvolvo a capelania chamada CDC, que ela é original da Igreja de Deus no Brasil. Bom, a Rose falou que nós estamos conectados. E nós estamos. Amém. Amém. A tia da minha sobrinha, da minha esposa, está aqui, cantando, adorando a Deus. O meu primeiro professor na área da capelania está aqui. Amigos que eu fiz na capelania estão aqui. Irmãos, discípulos estão aqui. Estamos todos conectados. De alguma forma, em algum momento, nós vamos encontrar nesse contexto social. E como disse o pastor Marinho, precisamos nos unir. Precisamos encontrar o bem comum. Estamos todos batalhando, trabalhando,
cumprir o chamado de Deus na nossa vida e às vezes sozinhos. Enquanto tem outros com maior experiência ou maior abertura que pode nos facilitar o ingresso ou o aperfeiçoamento desse crescimento, desse ministério. Então, a Sociedade Bíblica está de parabéns por fazer esse papel de conexão, ser um agente conector. Eu atuo na área da capelania militar e segurança pública. Estou à frente de um projeto que está sendo desenvolvido para a Polícia Militar do Estado de Goiás, a começar no município de Águas Lindas, no 17º Comando Regional, onde o comandante é o Coronel Felício e o seu subcomandante é o Tenente Coronel Wendel, os quais abraçaram totalmente o projeto. Esse projeto abrange a capelania militar do Estado de Goiás, no município de Águas Lindas, porém lá é uma regional, dentre 20 regionais do Estado de Goiás. Lá é uma regional, e essa regional ela abarca 5 municípios, com um total de 8 unidades militares, sendo uma de operações especiais. Então, eu atendo, e olha só, sozinho, quase 600 homens. Só em Águas Lindas e em torno. Então, o universo é gigantesco, a carência é maior ainda, nós precisamos de capelães cada vez mais vocacionados. Eu ouvi aqui muitos dos líderes de instituições falando que são formadores de capelães. Assim, eu também sou, e digo para vocês, não paremos de formar, não paremos de instruir pessoas para o ingresso da capelania, porque quanto mais capelães formados, mais precisamos. Uma estatística não tão positiva, mas real, é que nós temos muitas pessoas credenciadas, mas poucas pessoas são vocacionadas. E isso está dentro do princípio bíblico. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas não cesse de formar pessoas, não cesse de capacitar pessoas, porque possa ser que dentre esses Deus levante escolhidos, e tem homens e tem mulheres que valem por um exército. Então, Deus abençoe o ministério de vocês, Deus abençoe a capelania, Deus abençoe a SBD. Justifico aqui a ausência da minha esposa. Ela não passou bem, tem um dia e meio. Hoje ela amanheceu melhor, porém a gente decidiu que ela ficasse de repouso, e assim ela está. Então, justificada está a ausência da minha esposa. Eu não sei se só o Junoca foi um privilegiado hoje, porque como eu estou com o meu time desfalcado, eu não tenho o privilégio de alguém falar por mim, para mim que eu sou lindão, né? Só o Junoca que teve esse privilégio. Você foi bem-aventurado hoje, viu? Muito bem. Eu trabalho atendendo militares e agentes de segurança pública. Tem aqueles que vai, por exemplo, no sistema prisional e atende o carcerário, o preso. Eu atendo o agente. Eu atendo o gestor. Tem aqueles que vão nas escolas atender os alunos. Eu atendo os professores, os diretores, os coordenadores. Então, para cada área da capelania, vai exigir um capelão, uma capelã específica, com habilidades específicas. Então, eu atendo esse público que também está lá e que precisa de auxílio. E é interessante que nesse contexto militar de segurança pública, uma das coisas que mais eu me deparo no meu atendimento é problemas familiares. Problemas familiares. Acredito que é uma das maiores problemáticas do mundo. Famílias. Contexto familiar. E quando eu recebi essa temática, Bíblia, a referência, reconciliação na família e na sociedade. Nós nunca ouvimos tanto a palavra desestruturação. Desestruturação dentro do contexto familiar. Capelão, eu pensei que o senhor ia falar sobre estatísticas, planificação, como trabalhar, como abrir uma capelania dentro dos quartéis. Eu acredito que a Sociedade Bíblica promoverá outros encontros, que não seja eu, se não for eu, será outras pessoas tão capacitadas quanto ou mais,
para falar sobre outros assuntos, mas quando ela me deu esse tema, reconciliação na família e na sociedade, e Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com propósito, isso parece um jargão de crente, mas é uma verdade. Porque se nós não acreditarmos no propósito, nós vamos ter que abraçar o acaso. E o acaso anda de mãos dadas com duas situações: sorte ou azar. O acaso não é para o crente. O propósito é algo de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias. Na minha comunidade de fé, nós estamos com 2 anos com o mesmo tema. E eu não tive ainda a permissão de Deus de mudar isso. Qual é o tema? Famílias restauradas, igreja fortificada. O que nós precisamos? E eu estou falando de famílias cristãs. Eu não estou indo tão longe. Essa reconciliação começa em nossas famílias. Em famílias de fiéis que você conhece, de irmãos e irmãs que você conhece. De ovelhas que talvez estejam debaixo do seu cajado, da sua cobertura espiritual, da sua liderança, desestruturadas. Gabinetes se enchem de atendimentos, clínicas psicológicas, psiquiátricas, estão cheias de pessoas para atendimento com problemas pessoais, principalmente voltadas para o contexto familiar. Famílias reconciliadas, e a sociedade, ela vai mostrar, vai ser o reflexo de uma família, reconciliada ou não, restaurada ou não, estruturada ou não. Se pudéssemos abrir aqui um leque de oportunidade para dizer, o seu contexto familiar é de uma família estruturada ou desestruturada? A maioria de nós diríamos, a minha família não era tão estruturada como poderia ser. Mas aqui estamos. E agora vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Eu atendo pessoas que quando estão na sua posição de trabalho, elas são empoderadas pela força do Estado, pela força do uniforme, pela força do armamento. A autoridade policial, ela causa essa impressão visual quando nós as vemos. Mas traz aquela fala, traz aquela expressão a um ser humano, como nós, tão carente. E quando você vai ouvir, você começa a ver as lamúrias, os lamentos, os pesares, as queixas, todas, ou a maioria, de um contexto familiar desestruturado. Então o que precisamos? O que foi dito aqui, através da palavra de Deus, através do Evangelho, levar a reestruturação familiar, levar a família a uma consciência de reconciliação, de reestruturação, de restituição, porque uma vez que isso acontece no nosso contexto familiar, isso se reflete no contexto social. O reflexo de uma sociedade sadia, madura, é o reflexo da família sadia, madura. Então, na manhã de hoje, eu quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia. Eu acredito que muitos dos senhores, que são pastores e pastoras e obreiros, os que têm a responsabilidade de ministrar a palavra, talvez já tenham ministrado sobre esse salmo. Já tenham ministrado sobre esse salmo. Mas como você e eu sabemos, a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, aquilo que eu recebi do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, eu também vos ensino na manhã de hoje. Eu também compartilho com vocês na manhã de hoje. Para alguns, eu vou compartilhar o óbvio. Mas se hoje Deus está te dando a oportunidade de ouvir novamente o óbvio, é porque Ele quer que você realmente pegue esse óbvio e torne-o prático. Não só para si, mas para aqueles que você ensina. Eu fui chamado de mestre aqui, porque se apresentaram como discípulo. Muitos são mestres aqui, chamados para ensinar, chamados para instruir. E mesmo que não seja pela força de um cargo, você tem essa capacidade. E de pregar o Evangelho. Essa missão é de todos nós. É nossa. E aí o Salmo 28 diz o seguinte: esta é a minha família. A pastora Elude, a minha princesa Giovana Lissa, eu chamei de príncipe. Meu príncipe, Ravi Massa, 3 anos. Está me ensinando muita coisa, viu?
depois desses cabelos brancos, está me ensinando muita coisa. Viu? Diz assim o Salmo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do pão das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Deixa eu compartilhar aqui uma tradução da versão NTLH Bíblia.com. Feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Essa é uma tradução do que nós acabamos de ler. O que na maioria das vezes nós queremos? Ser feliz. E às vezes essa condição ela é tão momentânea, ela é tão rápida. Momentos de felicidade, instantes de felicidade. Porque logo após parece que só nos resta luta. Paz. Não é à toa a promessa que Cristo nos faz antes de ascender ao céu. A minha paz eu vos dou. Deixo-vos a paz. A carência de paz é o que faz muitas pessoas, muitos profissionais, muitos homens e mulheres, muitos cristãos agora está nas filas dos atendimentos dos profissionais da saúde privada. Não tem muitas décadas era absurdo ouvir falar de depressão no contexto religioso, no contexto de fé, e principalmente em figuras sacerdotais. Não conseguimos enxergar isso. E por muito tempo nós não nos cuidamos. E não é de se estranhar que há muitos de nós, bons homens e mulheres, sofrendo da síndrome de burnout. Eles não desistiram. Elas não desistiram, mas estão cansados. Não abandonaram a fé. Não abandonaram Cristo. Não abandonaram o ministério. Apesar de alguns sim. Mas eu estou falando daqueles que não, mas estão cansados. E quem está os fortalecendo? O Ministério da Capelania tem essa função de ajudar o necessitado. Mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. Todos nós, ministradores de cursos, temos algo em comum em nossas disciplinas, a história da capelania. E alguns contam, conforme a sua didática, conforme a sua metodologia, a história de São Martinho de Tours, que divide a capa, não é isso? Com aquele mendigo que está passando frio. Essa é a história, a lenda. Eu costumo perguntar para os alunos que estudam em formação: por que Martinho não doou toda a capa? Porque o trabalho da capelania, um dos trabalhos da capelania é ajudar de forma consciente e responsável. A minha esposa não está aqui, mas eu digo um dito dela: eu só posso dar o que eu tenho. Porém, Martinho não doa toda a capa, porque se ele doa toda a capa, quem passa agora está em estado de necessidade era ele. Nós precisamos ajudar de forma consciente, de forma responsável, de forma prudente, de forma sábia, para que ajudando o outro não lhe falte.
Ajudando o outro, não te falte. Porque do meu sogro, ele nunca achou esse poema. Se por acaso alguém ouviu esse poema, por favor, me apresente a escrita dele e o seu autor. Meu sogro achou esse poema e depois perdeu e nunca mais ninguém encontrou e ele não sabe onde começar. Mas o título do poema era assim, e eu coloquei isso no projeto da Capelania Militar. Se tu cuida, quem te cuida? Nós capelães precisamos de capelães. Nós pastores precisamos de pastores. Nós cuidadores precisamos de quem cuide de nós também. A saúde mental é uma necessidade para todos. E a manutenção dela também. Caso contrário, a Bíblia não nos alertaria sobre o perigo da ansiedade. Não ficais ansiosos por coisa alguma. Antes desta manhã, as tuas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Através de orações, súplicas e ações de graça. E que forma você vai manifestar isso diante de Deus é a sua particularidade. Muito bem. E aí vamos lá. Essa temática do Salmo 128 é basicamente o meu norte no cuidado com os militares no que diz respeito à família. Eu sempre de alguma forma trago eles para essa reflexão. Compartilhei um pouco dessa mensagem no dia que estive na casa da pastora Sueli a convite. O Salmo 128 é uma passagem bíblica que pertence à categoria dos salmos da peregrinação. Salmos dos cânticos da subida, tradicionalmente repetidos pelo povo de Israel em suas viagens para Jerusalém durante as festas religiosas. Isso aqui é a história, é o óbvio, mas só para nós termos um entendimento histórico desse salmo. Este texto é uma celebração da bênção e prosperidade que acompanham aqueles que temem o Senhor e seguem os seus caminhos. Ele começa com uma proposta de felicidade e prosperidade para os que temem a Deus, ensinando a reverência e a adesão aos mandamentos divinos como a chave para uma vida plena e abençoada, uma promessa de felicidade e prosperidade. Não vou entrar em questões teológicas sobre prosperidade, mas a maior riqueza começa dentro de nossas próprias casas. E se nós não encontrarmos elas lá, não vamos encontrar em lugar nenhum. A fé em Deus, o princípio da palavra, o temor do Senhor, que é o que começa esse salmo, que inicia esse salmo, ele precisa ser manifesto dentro de casa, porque é lá que começa o broto do que será uma árvore frutífera amanhã, de felicidade, bem-estar e prosperidade. Há muitos ansiando ter uma família ou um lar de paz, uma casa onde ele pode encontrar refrigério. Meus amados irmãos e irmãs da manhã de hoje, muitos de vocês, eu acredito, que têm ideia do que eu vou falar. Há muitas pessoas tardando chegar ou retornar para suas casas, porque lá não é um lugar de paz. Pessoas arrumando quaisquer que sejam as justificativas para demorar a chegar em casa, porque lá não é lugar de felicidade e muito menos de prosperidade. Mas não é assim que o Senhor tem. Não é assim que o Salmo 128 vai nos ensinar na manhã de hoje. Pelo contrário, o meu lar, que outrora era uma casa, apenas uma residência, mas agora é o meu lar, é um lugar que eu anseio estar quando eu sair daqui. É o lugar que eu quero voltar quando terminar esse evento. É com os meus que estão lá que eu quero ir e me lançar nos braços deles. Este lugar é onde revela a verdadeira felicidade e riqueza que um homem ou uma mulher pode ter nesta vida. É a tua casa, é a tua família.
E para muitos é o maior cenário de guerra. É o maior cenário das batalhas mais terríveis que muitos têm enfrentado ou já enfrentou. Mas vamos lá. Este lugar é o lugar que Deus preparou para mim e para você. No decorrer do texto, há uma descrição vívida de que como essas bênçãos podem se manifestar na vida cotidiana de uma pessoa. O homem, o Salmo 128, ele é riquíssimo. Por quê? Porque ele apresenta a família ideal. Nós temos a nossa família real. Você tem a sua família real. Você faz parte de uma família real. Mas qual é a sua família ideal? A família ideal, ela vai exigir de nós melhorias. De cada um de nós. Melhorias. E digo para vocês, esse ideal é algo a ser alcançado e que possivelmente não alcançaremos. Mas se progredirmos, estaremos cada vez mais próximos. Se avançarmos e não desistirmos, a minha família de hoje, ela precisa ser melhor do que a minha família de ontem. Eu, como homem, como esposo, como pai, preciso ser melhor do que eu fui ontem, como homem, como esposo e como pai. Caso contrário, o quadro da minha família não vai mudar. Não vai mudar. Eu ouço muito isso, capelão, pastor, eu tenho orado, eu tenho feito campanha, eu tenho feito propósito, mas quais as mudanças você tem se disposto a aceitar e a mudar? Não, mas minha mulher, meu filho, meu marido, não. Quais as mudanças que você está disposto a aceitar e mudar? Começa por mim. As primeiras mudanças começam por aquele que quer mudança. As primeiras mudanças começam por aqueles que querem mudanças. Queremos ver algo diferente, queremos receber algo diferente, queremos viver algo diferente, mas não queremos fazer algo diferente. O homem, o esposo, o pai que tem ao Senhor, ele é a base da estrutura familiar. Como é que começam os salmos? O homem, aquele que teme ao Senhor. O homem é a base dessa estrutura. E nós nunca vimos na história o quanto a figura masculina dentro do contexto familiar tem sido atacada. Para quê? Para que nós, homens, ou percamos a nossa identidade, ou não saibamos o que devemos fazer como homem dentro da nossa casa, como pai, como esposo. Nosso papel, o Salmo 128 vai falar sobre o papel de cada um no contexto familiar. Cada um, dentro do contexto família, tem um papel e uma responsabilidade tremenda em Deus, para viver, para praticar, para compartilhar. Porque mesmo eu, sabendo qual é a minha função, o meu papel como pai, como esposo, como homem, eu coopero com as outras partes. Eu colaboro com as outras partes. Então não é só fazer o papel do homem, fazer o papel do esposo, fazer o papel do pai e pronto. É fazer o papel do homem, do pai, do esposo e cooperar com o papel da mulher, da mãe, dos filhos. A minha esposa está ensinando o nosso pequeno Ravi, porque a nossa menina, a Giovana, está no Paraguai estudando medicina. E o Ravi, a gente tem ensinado ele é o seguinte: faz qualquer atividade em grupo, familiar, trabalha em equipe, bem sucedido. Toca aqui, vai lá embaixo. 3 anos. Trabalho em equipe. Às vezes nós nos deparamos com pessoas extraordinárias no contexto familiar, mas em carreira solo, lutando sozinho e sozinha. Ei, chama esse time, chama os que
estão lá jogando, chamam os da reserva, chama todo mundo. Sim, nós vamos aprender isso hoje. A base da estrutura familiar é esse homem. Esse homem quem? Esse homem que teme a Deus. A minha família, a minha esposa, meus filhos vão aprender a amar a Deus a partir do meu temor a Ele. Quando a figura do homem não está bem conectada com o contexto familiar, e quando ele não sabe o seu papel dentro desse contexto, ele deixa de ser a referência que a esposa dos seus precisam. Essa responsabilidade é minha e sua, homem. Nós vamos inspirar a nossa família. A minha esposa, o meu filho, vai aprender a amar a Deus a cada dia por ver o temor de Deus em minha vida. O meu esposo é um homem de Deus. O meu pai é um homem de Deus. Esse papel é meu. Esse papel é seu. Esse papel é nosso. Quantas vezes recebemos nos gabinetes queixas de esposas questionando o papel do seu cônjuge? Por quê? Porque muitas delas não veem um homem vir em si um menino. Nós estamos testemunhando uma geração de homens, meninos. E isso está indo para as famílias porque esses meninos estão se casando. Mas, ontem eu era menino. Hoje eu preciso ser homem. E como homem de Deus, eu vou dar a estrutura e a base que a minha família precisa. Primeiro, sendo uma referência de temor ao Senhor. Sou eu. Eu que vou sustentar essa casa. Eu que vou prover essa casa. Mas não é só por questões materiais, não. É na fé, é no temor, é no amor a Deus. Muitos de vocês conhecem ou têm profundo conhecimento na área da construção civil. A base, a estrutura de uma casa normalmente não é vista, a não ser enquanto está em construção. Mas depois que ela está pronta e sobre ela é edificada alguma estrutura, ela desaparece, mas ela é de fundamental importância para que tudo aquilo que é erguido sobre ela permaneça de pé. A tua casa precisa que você esteja firme em Deus. Pastor, mas minha mulher, pastor, mas meu filho, capelão, mas minha... Você precisa estar firme em Deus. Essa é a estrutura. A base. A referência de temor a Deus. Meus filhos, minha esposa, ela precisa se inspirar em mim. E ela vai. Quem conhece a nossa história sabe. Até que nós tivéssemos um Ravi, que é o nosso bebê de 3 anos, nós tivemos 3 perdas. Não foi fácil. Não foi fácil. A nossa saúde mental zerou. Essa base de temor ao Senhor é que me sustentou. Lembra? Pode vir os ventos, as tempestades, mas se a tua casa já é firmada na rocha, ela vai permanecer de pé. É isso. É isso. Capelão, minha casa está desmoronando. Eu conheço pessoas que são caras para mim, eu estou vendo um desmoronamento daquele lado, daquela família. Ei, veja como estão os alicerces dela. Uma das primeiras coisas que eu pergunto para as pessoas que vão no meu gabinete é: como estamos hoje com Deus? Pastor, calma. O capelão, calma. Como estamos hoje? Como você está com Deus hoje? Ah, pastor. Irmãos, somos maduros aqui. Tem dia que a nossa fé está na palavra. Tem dia que a nossa fé está como aquela que eu posso declarar esse monte, lança-te ao mar, ele vai. Mas tem dia, como diz alguns, só a misericórdia de Deus. E que bom que ela já se renovou sobre nós no manhã de hoje. Então, essa referência de inspiração, como nós perdemos o nosso terceiro filho, o Heitor,
chorei demais. Falei, Deus, nos meus lamentos, eu ia ensiná-lo a te amar. O Heitor foi uma perda que mais doeu, porque nós pegamos ele no colo. Mas Deus tinha um Ravi para nós. O Ravi, cujo nome é aquele que brilha como o sol. Então a luz de Deus manifesta na vida do nosso filho, de misericórdia para conosco, fez o sol brilhar mais uma vez. E hoje é mais do que uma missão para mim. A gente brinca, eu e minha esposa, assim, filho, você não tem opção. Você vai aprender a amar a Deus. É isso. Quando um pai, quando um esposo, quando um homem é essa referência de temor a Deus, as pessoas se inspiram dentro de casa a querer amar esse Deus, que é tão nítido na vida deste homem, é tão claro na vida dele. Não é difícil ser crente, irmãos. Como já dizia alguns, pastor, é tão difícil ser crente. Não. Porque quando você aprende a amar a Deus por todas as coisas, você percebe que você não consegue mais ser outra pessoa, se não for aquela destinada para amar a Ele sobre todas as coisas. A inspiração da esposa e dos filhos, a segurança na fé de toda a família. Uma casa, para ter segurança, não pode ser erguida sem bases, sem fundamentos. Foi o que eu disse. Se você ergue uma casa na construção civil, sem fundamentos, sem base, você corre o risco dela ser interditada. E se ela for interditada, ainda é bênção, porque dá tempo de você sair antes do possível desmoronamento. Que bênção! Desmoronamento. E tem família se desmoronando. Tem família já em cacos. Nós tínhamos tanto medo. Eu sou dessa época. Falar de divórcio no meu de crentes, falar de divórcio no meu evangélico, isso é coisa do diabo, pastor. E quando as pessoas estavam caminhando para o inferno, casadas, viver uma vida hipócrita, uma vida mentirosa, uma vida que não honrava a Deus no contexto de família. Pastor, isso quer dizer o que? O senhor é apologeta ao divórcio? Faz apologia ao divórcio? Não, gente. Eu não faço apologia ao divórcio. Mas eu também não sou favorável a uma suposta união que nunca foi estável, porque Deus não está lá. E a família toda está caminhando para o inferno. Ei, a sua família é sagrada. A sua família foi Deus que te deu. Cumpra o seu papel e você verá as bênçãos e a prosperidade na tua casa, que vai começar a inundar o teu coração. Ainda há tempo de viver o propósito da família de Deus em Cristo Jesus. Amém? Ainda há tempo. Uma casa para ter segurança precisa ser erguida sobre bases e fundamentos. O temor a Deus, manifesto na figura masculina, na figura paterna, é a base que toda a família precisa para ser edificada em Deus. Pastor, nós precisamos de homens de Deus dentro de casa. E não é só aquele homem que provê o mantimento, porque hoje tem mulheres que provê muito mais. Porque a provisão do homem, ela é material, emocional e espiritual. E quanto capelães, essa provisão precisa estar em dias. Porque a primeira capelania que nós fazemos é a capelania familiar. E hoje nunca foi tão necessário. Capelania familiar. Por esse universo, Deus também está me enveredando. Mas eu preciso primeiro cuidar da minha família, para poder ajudar ou contribuir a família de alguém, na família de alguém. O temor a Deus manifesto na figura masculina paterna é a base de
de toda a família, é a base que toda a família precisa para ser edificada em Deus. O Salmo 128 serve como fonte de inspiração e orientação para aqueles que buscam a vida plena, tanto no aspecto espiritual quanto material. No versículo 2: pois comerás do pão, do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. É bom demais, irmãos, a sensação de ganhar pelo trabalho honesto que fazemos, de pagar nossas contas, de evitar o constrangimento de credores bater em nossas portas, de chegar em nossas casas, não haver reclamação de que está faltando mantimento no celeiro, de nossos filhos poder comer aquilo que nos pede e a gente não ficar envergonhado, entristecidos por não dar aquilo que o inocente pede. Essa sensação é boa demais, sem contar que Deus nos garante sermos bem-sucedidos. Isso faz parte das promessas do Salmo 128. A promessa de comer o próprio trabalho indica uma vida de autossuficiência e satisfação em Deus. A autossuficiência no sentido de que Deus te dá a condição, te dá a oportunidade, te dá a saúde, te dá as forças para você o quê? Ir lá e batalhar, ir lá e trabalhar, ir lá e conquistar, ir lá e trazer para a sua casa. E isso causa uma satisfação e um bem-estar dentro deste homem. Ali começa a felicidade. A felicidade de nós é essa satisfação, que às vezes é manifesta através do reconhecimento de uma esposa. Meu marido, obrigado. Meu esposo, obrigado. Você fez um excelente trabalho. Quem já ouviu, quem já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor? Uma das linguagens que nós mais expressamos, mulheres, é dar as palavras de afirmação. Meu marido, você foi demais. Olha como ficou o João. Vocês viram? A esposa só falou assim, meu lindão, ele quase saltou da cadeira. Palavras de afirmação. Meu marido, você vai conseguir. Pai, você vai conseguir. Homem, você vai conseguir. E eu digo para você na manhã de hoje, você vai conseguir. Você vai. Porque Deus quer realizar uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Muito bem, chegamos lá, vamos lá. Comerás, isso sugere que ao seguir os ensinamentos e os mandamentos do Senhor, uma pessoa pode esperar não apenas sucesso material, mas também uma sensação profunda de felicidade e bem-estar. É bom demais para nós, homens, chegar em casa e estar tudo bem. E estar bem envolve as outras pessoas que compõem a nossa família. Cheguei em casa e temos a sensação do bem-estar, e viver com esse bem-estar, e falar assim, uau, era este lugar que eu queria, ao terminar o expediente de estar. É este lugar que eu termino o culto que eu quero voltar. É este lugar que eu termino essa palestra, mesmo que eu tenha alguns assuntos para resolver durante o dia, mas no final eu quero voltar para lá, é para este lugar. Mas o estar bem também está relacionado às outras pessoas. Esposas, filhos. E isso faz parte do combo do nosso bem-estar, homens. Como é que eu faço para me estar bem, pastor? Você precisa cooperar para que as outras pessoas também estejam bem. Nós, católicos, somos chamados para ser pacificadores. Bem-aventurados são os filhos de Deus, porque serão. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agentes da paz. Vamos lá. Continuando no versículo 2: feliz será e te irá bem. Uma das maiores bênçãos no contexto familiar é o de poder chegar em casa e estar em paz. Uma das palavras que os homens mais falam nos atendimentos: pastor, falta de paz. Eu não tenho paz. Lógico que isso se aplica também ao jeito feminino. A paz é uma necessidade humana. Nós precisamos também. E não é a paz como dá, diz a Bíblia. Exato. Excede todo o entendimento. É aquela paz que transcende as situações e problemas. É aquela paz que mesmo diante de um tsunami,
você consegue transcendê-la. Transcender as situações e ver da forma que Deus vê. E aí você consegue em Deus enxergar as saídas, os escapes. Quantas vezes nós já ouvimos essa expressão: pastor, eu não sei o que fazer. Capelão, eu não sei o que fazer. E passa-se alguns instantes, para alguns menos, para outros mais. De repente, Deus dá o discernimento, o Espírito Santo ilumina, você sabe o que fazer. E vai lá e faz. Mas agora o povo não sabia. Como que agora sabe? Essa visão, essa paz, essa visão que só a paz dá para você enxergar as saídas desses problemas, que às vezes no imediato você não consegue enxergar a solução deles. Paz. O Salmo 128 expressa a crença de que a verdadeira felicidade e prosperidade não vem apenas do sucesso material, mas também de uma vida alinhada nos ensinamentos da palavra de Deus. O Salmo 128 fala sobre a prosperidade dentro da família, representada pela esposa e filhos, comparando a esposa e os filhos a quê? O que mais? Essa metáfora é fantástica. A felicidade e o bem-estar nosso, viu, homens, depende da sua esposa ser essa videira e teus filhos essa oliveira. Mas ela não vai conseguir isso só. Ela não vai conseguir isso sozinha. Mas eles vão ser inspirados no temor do Senhor que é em ti. No temor a Deus que é em você. Porque precisa ver. Ah, pastor, a gente vai aprender sobre essa expressão. É uma bênção. Já ouviu essa expressão? No meio dos crentes, essa mulher é uma bênção, pastor. Esse homem é uma bênção, esses filhos é uma bênção. Eles são. E a partir de hoje, vamos fazer um compromisso. Não vamos usar mais essa nomenclatura que foi um pejorativo. Eles são bênção? Profetiza. Profetiza. Determina. Ah, pastor, mas eu falo, mas quer dizer que ele não é. Eu sei que às vezes é isso. Você fala que é bênção, mas quer dizer que não é. Mas profetiza sobre ele. Profetiza sobre ela, profetiza sobre os seus filhos. Vamos lá. No Salmo 128, versículo 3, a parte A, diz que a tua mulher será a videira, será uma videira frutífera ao redor da tua casa. O Salmo 128 fala sobre o papel de cada um, viu, gente? O papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. O papel do esposo, o papel da esposa, o papel dos filhos. Mas todos cooperam entre si, porque estão debaixo do mesmo. E isso precisa ser ensinado. Isso precisa ser disseminado. Isso precisa ser praticado, isso precisa ser vivido, para que a gente possa chegar a cada dia o mais próximo da sua, da minha família interna. Porque a gente só vai conseguir se Deus for o centro de toda a estrutura da família. A tua esposa, as mulheres, se o homem é essa referência de temor a Deus, se o homem é a base da casa, da família, e é sobre essa base que tudo vai ser edificado, no temor ao Senhor, que é representado pela figura do homem, do pai, o papel da mulher. A tua mulher será uma videira frutífera ao redor de tua casa. Videira frutífera ao redor da tua casa. Esta mulher não foi comparada a uma videira à toa. O papel dela é ser essa videira ao redor da casa, frutificando. A mulher, a esposa, a mãe que teme ao Senhor, ela é a estrutura familiar construída sobre a base de temor, erguida pelo a mulher é a estrutura. O que será construído sobre a base? É você, mulher. É você, mulher, que é o fino acabamento. É você, mulher, que é a inspiração de Deus dentro do lar. É você, mulher, que sobre uma base segura
fundamentada em Deus, pelo homem, pelo esposo, você poderá executar a sua missão com eficácia e eficiência. O que diz Provérbios, capítulo 14, verso 1? A mulher sábia edifica, ela edifica aonde? Sobre o quê? Sobre a base que eu proporcionei a ela. É o papel de cada um dentro do contexto família que vai garantir o sucesso de todos. A felicidade e o bem-estar da tua casa depende de cada um exercer o seu papel e cooperar com o outro. Ela só pode construir, edificar a casa se a ela for proporcionando condições para o trabalho. Que condições é essa? Ei, esposa, ei, mulher, ei, mãe. Eu, como homem, como marido, como pai, te dou a base, te dou a estrutura, te dou o fundamento, te dou o campo fértil para você construir, erguer, plantar, semear na nossa casa, na nossa família. Videira. O texto chama ela de videira. Ela é a videira frutífera do lar. O fruto da vide, a uva, provém dela. Ela é a conexão, ela é o elo, como videira frutífera aos lados de... Sabe o que você faz? Enquanto o seu marido é a base, é a estrutura, é o fundamento da casa que será erguida por duas mãos, você abraça toda ela. É fundamental entendermos isso. Porque esse homem vai se manter firme em Deus, porque tem alguém abraçando, nutrindo. Essa videira frutificando é a inspiração que esse homem tem para continuar temendo a Deus e honrando ao Senhor dentro de casa. E esse homem com inspiração é o que essa videira precisa para continuar protegendo, cercando e frutificando dentro do lar. Ei, homens, não tem felicidade para nós se elas não estiverem felizes, hein? Não tem felicidade para nós se elas não estiverem felizes. Eu sou co-participante da felicidade do meu lar. Eu sou participante direto do bem-estar do meu lar. Se o papel do homem é prover a estabilidade estrutural da família, através do temor a Deus, o papel da mulher é promover a estabilidade emocional da família através da graça e da misericórdia de Cristo Jesus. Eu sou a referência do temor a Deus dentro de casa. Você é a referência da graça e da misericórdia de Jesus dentro de casa. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça do Senhor está dentro de casa, manifestada na ação do homem e da mulher. A videira do lar, ela é a videira do lar, a alegria da casa, a guardiã da felicidade. O bem-estar emocional da família está ligado a ela. Foi o que eu falei. Se tua mulher estiver triste, ei, prepara. Vem chumbo grosso para cima de você. E não adianta você querer inventar. Quem já teve essa experiência? Eu sou teimoso demais, ainda caio nessa. Termina o culto, é sagrado, buscarmos alguma coisa, ou comprar alguma coisa, não tem janta, no sentido de fazer a janta. Compra-se alguma coisa, ou vai comer fora, leva para casa. Mas quando ela fala assim, eu venho, eu queria comer uma coisa. Eu sempre caio nessa. De querer adivinhar que coisa é essa. Segundo a psicologia, coisa é tudo aquilo que ainda não foi nomeado. Eu quero uma coisa, o que? Eu não sei. Não caia nessa, varões. Cadê Deus? Tentar adivinhar o que nem a tua mulher sabe o que ela quer dizer. Você vai perder tempo, energia, ela vai ficar com raiva com você porque você não comprou. Mas eu não sei o que é. Aí você começa a arriscar, é pizza? Não, é hambúrguer,
discernimento do Espírito aqui para entender o que é isso. Mas, olha, vocês não vão falar para ela não, viu? Quem está filmando corta essa parte aí. Vamos lá. Ela é a videira frutífera. O produto, a produtora de uvas, cujo produto mais conhecido no contexto bíblico é o vinho, é o suco de uva. Tais produtos traz a memória de que, gente? Ceia do Senhor. Assim, a mulher é esse memorial vivo, dentro de casa, do sacrifício de Jesus Cristo. Ei, irmãos, esposas aqui, quem tem maridos esquecidos? Esquecidos. A esposa falou várias coisas e nós esquecemos. Não. Nós ouvimos sim, mas esquecemos. Mas isso tem fundamento bíblico. Viu? Mas tem, seu esposo esquece do que é para trazer, do que é para fazer, esquece? Não é só eu que esqueço. O jornal falou que não esquece, não. Não esquece porque a esposa não deixa de esquecer. Por isso nós temos vocês, para nos lembrar. Mas o fundamento bíblico desse esquecimento, ele é teológico. E fica aqui essa dica. No Éden, Deus institui quem, inicialmente, para administrar o jardim e toda a fauna e flora? O homem. Quem deu nome? Os animais. Quem deu nome às plantas? Ué, gente. Aí depois de tudo isso, agora você vem reclamar porque a gente está esquecendo algumas coisinhas. A gente usou muita a memória. Não é? Nós usamos muito a nossa memória naquela época. Então, paciência um pouquinho, se a gente esquece de algumas coisas. Mas a gente faz, a gente é um muito bom. Às vezes a gente diz, não vou fazer para lembrar e faz. A gente é esse menino que às vezes tem um pouquinho, mas não faz. Sabe por quê? Porque a gente quer o bem da nossa família. A gente quer o bem da nossa casa. Muito bem. Então, ela traz essa memória viva dentro de casa. É ela que não deixa nós, homens, esquecer do quê? Da aliança que temos com Cristo dentro de casa. Lembra como uma videira ao redor da sua casa, aos lados da sua casa? Essa videira ao redor da casa, ela traz uma ideia circular, rodeada, aliança. É esta videira viva, esse memorial vivo dentro de casa, representado por essa videira, a mulher, nessa metáfora, nessa analogia, que faz com que não deixe a família esquecer do compromisso e da aliança que nós temos com o Senhor, inclusive ao próprio homem. São vocês, mulheres, que de vez em quando lembram-nos do nosso papel em Deus, do nosso dever com o Senhor. Quem não deixa a mulher, é ela quem não deixa ninguém esquecer da aliança que temos com Cristo. É ela que faz toda a família lembrar que o primeiro lugar onde o reino precisa ser manifesto é aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Vamos lá. Os filhos e as filhas dos que temem ao Senhor são, versículo 3, parte B diz, eles são como plantas de oliveira ao redor da plantas de oliveira ao redor da mesa. E sabe o que é interessante isso? Dentro de o homem está ali, a referência do temor ao Senhor. A mulher está ali, a lembrança, a memória viva da aliança que temos com Cristo. Mas quem está dentro, debaixo da nossa proteção, da nossa direção, da nossa liderança, da nossa condução? Os filhos. E eles estão onde? Ao
Como que? Como oliveiras ao redor da mesa. Vivemos em um mundo perverso e corrompido, como está escrito em Filipenses capítulo 2, verso 15, e 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Perverso e corrompido, dentro do qual devemos resplandecer, segundo a Bíblia, como astros no mundo. Eu costumo dizer nos cursos de formações para os capelães iniciantes, para os auxiliares, voluntários: ei, a capelania não é para amadores nem para principiantes. A capelania não é para neófitos, para aventureiros, não é. E aqueles que pensam em ingressar nela com esse pensamento, eles não vão muito longe. Só que às vezes prestam desserviço à sociedade. E aí nós precisamos, segundo o pastor Marinho, nos unir. Para quê? Para em algumas frentes estarmos mais organizados do que estamos hoje. Para evitarmos o quê? O desserviço. Tem lugares que eu já entrei, que eu tive que dialogar por muito tempo com os seus gestores. Por quê? Porque antes de mim vieram uns supostos capelães e prestaram desserviço para o reino. E esse desserviço fechou as portas temporariamente de algumas instituições. Mas louvado seja Deus, pelo serviço de bons capelães, portas estão sendo reabertas. Eu creio, para nunca mais fechar. Porque capelania, meus irmãos, é uma necessidade pública, é uma necessidade humanitária. Quem nunca precisou de ajuda? E quem nunca ajudou alguém necessitado? Então, a necessidade para ajudar, ela é real. E não há previsão de escassez. Ou seja, tem gente para se ajudar. E precisamos de pessoas para ajudar. Vamos lá. Onde os relacionamentos se tornam superficiais, voláteis, condicionais e virtuais. Nesse contexto, o Salmo 128 apresenta-se como um lembrete suave, porém firme, da essência da verdadeira felicidade familiar. É possível, sim, vivermos felizes em família. É possível, sim, encontrar o bem-estar, a felicidade na tua casa. É sim. Quando o reino é manifesto lá, e Paulo vai dizer que o reino de Deus vai construir nem de comida, nem de bebida, mas de quê? Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Existe esperança para a tua casa, existe esperança para a casa daqueles que nós ministramos. Amém? Muito bem. Em cada versículo há um convite para redescobrir os valores quase esquecidos. Tem famílias perdendo valores. Quando nós falamos sobre a questão da desestruturação familiar, famílias perdendo valores e princípios, e não se espante, muitas ditas famílias cristãs, valores que precisam ser resgatados, tais como o sentimento da conquista e da realização, fruto de um trabalho honesto e justo, isso baseado no Salmo 128. O bem-estar produzido pela felicidade e alegria serena da vida familiar, aquilo que eu falei, o bem-estar, a alegria de voltar para casa. De voltar para casa. Prazer e a satisfação em ver o crescimento e o desenvolvimento de filhos e netos. No Salmo 128 nós aprendemos o princípio da mesa, esquecido por muitas famílias. O princípio da honra, da paz, do legado. Certa vez eu fiz uma exortação muito pesada na minha comunidade, mas eu precisava fazer. E eu não fiz, e eu não faço se não for pelo direcionamento de Deus. Em certa ocasião eu disse o seguinte: se tu não queres o céu, se tu não queres o céu, é um direito teu, é uma escolha sua. Inocentes já não são mais, porque a palavra está sendo ministrada todos os dias. Arcar com as consequências das nossas escolhas é uma das atribuições da vida adulta. Se tu não queres o céu, não impeça teus filhos de ir. Tinha pais
dando castigo para os seus filhos, proibindo de ir à igreja. Esse é o castigo? Proibindo seus filhos de ir à igreja? Proibindo seus filhos de ter uma comunhão com a igreja? Proibindo seus filhos de aprender a palavra? Proibindo seus filhos de entender o que é ser e viver em comunidade de fé? Tinha pais que não vinham para a igreja, consequentemente, seus filhos não vinham. Depois da pandemia, eu não sei vocês, tem gente ainda hoje esperando, perguntando para mim, pastor, quando é que vai voltar as lives? Eu falei, desculpa, a nossa versão aqui é só presencial agora. Nada contra as mídias, eu acho maravilhoso. Mas se há condições de participar, de cultuar presencial, gente, não tem igual. Não tem igual. Exato. E essa exortação foi a seguinte: tu não queres, não impeça teus filhos. Porque não trazendo seus filhos para a igreja, orientando a eles o caminho do céu, você está dando eles de mão beijada o inferno. O inferno. Vamos lá. Precisamos lutar para conservar, precisamos lutar ainda mais para resgatar princípios e valores divinos para o lar. O princípio da mesa é muito interessante nessa passagem, porque diz que os meninos serão criados ao redor da mesa. Quem pertence a essas famílias cujos pais de outrora diziam o seguinte: ei, a hora das refeições é a hora da graça. Meus amados irmãos, a mesa é a primeira grande escola de formação. Normalmente, a mesa é o primeiro lugar em que a família, os membros do contexto familiar, vão testemunhar um momento de temor, de reverência, de oração, de agradecimento a Deus pelo pão nosso de cada dia. É na mesa que começam as primeiras aulas, as primeiras lições. Nos dias de hoje, nós temos famílias que nem mais mesa têm, literalmente dentro de casa. Nem mais mesa tem. Ah, capelão, o senhor não sabe, a minha casa é muito pequenininha, não cabe. Não, essa desculpa também não cabe mais. O princípio da mesa é aquele princípio onde você, em algum momento do seu dia, você se sente e comunga com os seus, comunga com aqueles que estão debaixo do mesmo teto que você. Restabeleça a mesa na sua casa. Restabeleça a mesa na sua casa e convide os seus para sentar nela, porque é lá que vão aprender. Nossas crianças aprenderão a partir da mesa, dentro de casa. Dentro de casa. Não é na internet, não, é na mesa. É na mesa. Porque no passado nós pais e alguns outros pais mais antigos tinham medo de nossos filhos se perder no mundo, para as drogas, para os vícios, prostituição, para a criminalidade. Se meus filhos estão no mundo, eles vão se perder. E hoje nós estamos vivendo o absurdo de filhos se perdendo dentro de casa na internet. Dentro de casa na internet. Tem pais que não sabem navegar e nem manusear os equipamentos tecnológicos que o seu filho sabe, que a sua filha sabe. É na mesa. Restabeleça o princípio da mesa. Traga-os de volta ao momento de comunhão, ao momento de coinonia no lar, ao momento de discipulado. É lá dentro de casa que eu ensino a minha esposa, que eu ensino meus filhos, e que eu também sou ensinado. Porque aquele que ensina, ele também está apto para aprender. E se ele está apto para continuar aprendendo, ele pode continuar ensinando. Isso é dinâmico, é ativo, é vivo. Hoje, mais do que nunca, parece um contraponto necessário ao nosso ritmo desenfreado. O Salmo 128 é uma chamada para encontrarmos alegria, felicidade, paz e bem-estar nas coisas simples e duradouras. Eu também trabalho em casa. Eu tenho meu gabinete e meu escritório em casa. E de vez em quando meu filho vem
Lembrando, ele tem 3 anos. Papai, brinca comigo. E da área do meu trabalho para a área de lazer é um cômodo. É o escritório para a sala. Então, em menos de 5 passos, eu saio de um ambiente estressante, às vezes, trabalhoso, principalmente na questão mental, e vou ali 5, 10 minutos brincando com ele, e aí ele quer que eu deite no chão com ele. Não sei se eu aguento mais quanto tempo, mas ele cresce logo, né? Mas aquilo também me desestressa, me alivia. Depois eu percebo, olha, isso foi de Deus. Esse momento, esse minutinho aqui com meu filho me desestressou. E agora eu já tenho uma lucidez por aquele assunto que eu estava ali batendo cabeça sem saber como resolver. Há prazer em estar em família. Há prazer em você estar ali dentro de casa e de repente do nada ser abraçado pela sua esposa, ser abraçado pelo seu esposo. Há prazer em estar. Pratique isso. Não, a minha família é assim, nem quando namorava a gente agarra na mão. Vá para lá. Vá para lá com isso. Como dizia o compadre da minha mãe, vamos morrer para lá. Não, gente, é bom demais. Nós precisamos de conexão. Vamos lá. Salmo 128 é um mapa para a terra prometida, de contentamento e paz interior, ancorada na sabedoria dos antigos, que sabiam valorizar o que realmente importava. Nós estamos tão acelerados, em um tempo tão corrido, que eu já cansei de ouvir. Ei, meu irmão, como é que você está aí? Pastor, uma correria, eu estou fazendo, estou indo. Você está correndo de quê, meu irmão? Você está correndo para quê? Não, pastor, eu tenho que agir nesse negócio, tenho que correr para o prejuízo, eu tenho que fazer isso aqui, ei, fala um pouquinho, respira, macho, vai morrer. Que isso, pastor, misericórdia, o coração contrário é essa. Não, estou olhando contrário para você, não. Eu estou dentro desse ritmo que você está aí. Um infarto está te esperando na esquina. Se acalma, respira. Respira. Às vezes, nós somos os principais sabotadores do nosso bem-estar. Achamos que não precisamos descansar. Ei, só uma dica, viu? Até Deus descansou. Os filhos e filhas que têm ao Senhor são como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Como plantas de oliveira, o principal produto da oliveira descrito na Bíblia é o óleo. Começa a entender aí? O homem é a referência do temor. A mulher é esse memorial vivo do sacrifício de Cristo, da sua graça e misericórdia para conosco dentro de casa. Os filhos, a oliveira, cujo produto principal é o óleo. O principal produto da oliveira descrito na Bíblia é o óleo de azeite ou azeite de oliva. Quem nunca passou por isso, né? Mas eu vou fazer essa pergunta aqui. Já passou na prateleira do supermercado, olhou aquele azeite de oliva, vou comprar. Quando olhou a tarjeta, mulher, o sonho é certo, pode levar o sonho. Atende a necessidade também, viu? Atende. Hoje não dá para levar o azeite, mas nesse momento, leva esse bonitão para casa. Não é? Até hoje ele é. Sabe o que teus filhos são? Pastor, temos bem uns 10. Até esquece o nome dos meninos. Minha mãe só 17, até no caso me chamava. Eu falei, ei mãe, os esquecidos na história não são nomes, viu? Ela comia o quê? 17 filhos. Ei, tá bom, gente. Os recordes já vão ser batidos aqui. Tá vendo? Os recordes já vão ser batidos aqui. Muito bem. Veja bem, gente. O que é
filho. Algo caro que devemos ter. O óleo de azeite. O azeite de oliva é caro. Para nos dar o luxo de perdermos com tanta facilidade. Ah, pastor, eu estou criando filho para o mundo. Não, eu não. Eu estou preparando eles em Deus para vencer o mundo. De mão beijada, o diabo não vai ter nenhum dos meus filhos. Ah, a vida vai ser boa. E é isso que nós precisamos ser, como semeadores da palavra, como Raquel disse. Porque hoje virou, o tema de hoje está dentro da família familiar. Ei, teus filhos são caros. Eles são caros demais. O óleo, segundo a Bíblia, traz a ideia de bênção, de unção, de presença do. Cansei de ouvir isso, dizer, pastor, isso aqui não é uma bênção. E o menino é errado que nem se liga. Eu falei, irmã, ele é bênção ou ele é levado? Não, pastor, ele é bênção, então tira o levado. Mas ele é fraquinho, né? Ele é bênção ou ele é fraquinho? Tem menino que olha, vai fazer coitinho. Até enquanto não for instruído. Instrui o menino. Não vamos ser nós mais inocentes do que o inocente. Ah, pastor, ele é criança, ele é inocente. Ei, já como observar atos de bondade ou perversidade em crianças. Cabe nós, como arqueiros, direcionar para ver essa cidade não. Os arqueiros somos nós. E enquanto estiver na nossa aljava, ele vai para onde eu os tirar. E eles vão ser mirados para o temor a Deus, para amar a Deus, para aceitar a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Ei, nossa geração desses pais, onde alguns estão se perdendo, mas Deus está salvando os filhos para poder ser uma esperança de restauração, de reconciliação, de reestruturação familiar. Glória a Deus. E quem não é filho de alguém aqui? Deus quer te usar, filho. Bênção, são presença do Espírito Santo. Os filhos, segundo a Bíblia, são bênção de Deus, herança do Senhor, flecha na mão valente, conforme descrito no Salmo 127. Sendo assim, sobre os nossos filhos deve estar a bênção do Senhor. Todas as vezes que meu filho dorme, eu oro. Ele dorme mais com a mãe dele. Mas ele não pega num sono profundo, sem antes perceber que eu estou ali para ministrar a oração de Deus. Esse é um hábito nosso. Outros têm hábito cultural, outro tipo de emocional, enfim. É o seu hábito, é o seu jeito de se relacionar com Deus, com a sua família, contanto que faça, contanto que exerça. Então vamos lá. Os filhos, sendo assim, os filhos e filhas dos que temem ao Senhor são plantas de oliveira ao redor da mesa, que produz o quê? Azeite. Se produz azeite, há óleo na mesa. A bênção na mesa. A unção na mesa. A presença do Espírito Santo na mesa. E aí nós estamos vendo a obra se completar dentro do contexto família, aonde nós vemos o que agora? A casa recebendo tudo que ela tem direito da parte do céu, na figura do homem, na figura da mulher e na figura dos filhos. A família que tem ao Senhor, ela é bem-aventurada, feliz e próspera. Quem tem ele também? Amém. Ela é feliz e próspera. Manter a estrutura familiar ou estruturar a família, ou restaurar a estrutura de uma família, está intrinsecamente ligada às ações, seja ela individual, mas também coletiva de cada integrante. O segredo para alcançarmos o patamar da família descrita no Salmo 128 é trazer o quê? O reino de Deus.
Eu falei isso no início dessa palestra. Eu vou falar o óbvio. Mas às vezes o óbvio precisa ser falado e repetido várias vezes. Glória a Deus. Quando eu servi o quartel, um oficial falava o seguinte: ei, disciplina consciente, viu? Disciplina consciente. E um dia, eu muito novo, perguntei para ele assim: Saulo, o que significa para o senhor disciplina consciente? É aquilo que eu falo todos os dias. O que você sabe tem que fazer, vai lá e... Glória a Deus. E por que às vezes a gente fica esperando alguém mudar? Glória a Jesus. Por que às vezes a gente fica esperando alguém mudar? Sabe o que tem que fazer? Vai lá e faça. Quando sair daqui nessa manhã, sabendo você o que tem que fazer, o que tem que ser dito, o que tem que ser feito, não deixe mais, não protele mais. Vá lá e faça. Vá lá e resolva. Vá lá e fale, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que tu fores. O reino de Deus dentro de nossas casas é tornar visível a presença de quê? Da Trindade em nossos lares. De que forma? É sermos capazes de enxergar a presença do Pai na ação de quem? Do homem. A presença do Filho na ação de quem? E a presença do Espírito Santo na vida de quem? Dentro da tua casa. O reino precisa ser instaurado. Dentro da tua casa, o reino precisa ser estabelecido. Dentro da tua casa, o reino precisa ser erguido. Dentro da tua casa, as ações manifestas da Trindade através da tua vida precisa ser visível. Bíblia é a nossa referência. Reconciliações na família. Famílias abençoadas. Famílias restauradas. Famílias reconciliadas. Promoverá, sem sombra de dúvida, um bem-estar cada vez mais real para uma sociedade enferma e carente de Deus. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, decisão de um homem, decisão de um pai, decisão de um esposo, porém eu e minha casa. Ninguém é obrigado. Já parou para refletir nisso? Jesus nunca nos impôs. Ele nos propôs. Se alguém quiser vir após mim, se, obviamente que uma vez que você decide, há condições. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Mas até que a decisão seja tomada, ela é minha. Eu sigo ou não sigo? Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus. Josué aqui ele decide, independente da decisão de vocês, se querem ou não continuar servindo a Deus, se querem ou não retroceder, eu digo, a decisão da minha casa, do meu lado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se uma casa decide servir ao Senhor, se uma família decide estar dentro daquilo que é o proposto segundo a palavra para a família, olha só o que diz o Salmo 33. Feliz é a nação. Famílias reconciliadas é uma nação que é abençoada. Deus abençoe. Amém.